Não é de hoje que eu vejo as pessoas criticando o mercado nacional. E quando eu falo mercado nacional, eu tô me referindo a filmes, séries, produções brasileiras no geral. E as pessoas elas têm muito esse quesito de comparação, principalmente em relação aos Estados Unidos e à Europa. Só que será mesmo que essa comparação é justa? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria sempre lembrar que essa é apenas a minha opinião. Você pode discordar se você quiser, a aba dos comentários sempre vai estar aberta, mas faça isso com respeito. E se você quiser, tem outros vídeos de outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto que podem ter uma opinião parecida com a sua. Também gostaria de lembrar de vocês deixarem um like, porque isso me ajuda muito a engajar os vídeos. Um comentário, qualquer que seja, que não precisa ter relação com o vídeo, só pra me ajudar a engajar também. Se inscrever e ativar os sininhos, porque assim vocês podem receber mais do meu conteúdo e conteúdos parecidos. Eu acho que existem muitos porquês dos brasileiros não valorizarem tanto as obras nacionais. Eu acho que isso vem muito do período da colonização, onde a gente já recebeu muita influência cultural, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. E eu acho que isso significa um pouco que a gente valoriza um pouco mais as produções desses lugares do que em terra nacional. Mas pra mim, uma coisa muito pontual que não faz as comparações serem justas é a questão orçamentária. Porque no final tudo vira um ciclo. O Brasil ele recebe muito menos orçamento para fazer as produções e também em quesito de distribuição, de marketing, né? Como é que essa obra que você fez vai chegar nas pessoas? Isso também gera questão de dinheiro, né? E por que essas obras recebem tão pouco dinheiro? Porque ninguém quer investir nessas obras, porque pensam que elas já são um fracasso iminente, praticamente. Então, ninguém vai querer investir em uma obra nacional se sabe que ela já vai ser um fracasso, que não vai gerar retorno financeiro para ela de volta. Outra coisa também é mais em quesito dos gêneros desses filmes e séries, principalmente, né? O Brasil ele ficou muito conhecido como produções principalmente relacionadas à novela, a um drama, a comédia também. Então, as pessoas que não gostam muito desse gênero já pensam que o Brasil ele só é capaz de fazer esse gênero, que a gente não tem capacidade de fazer gêneros como ficção e fantasia. E aí a própria educação brasileira também não ajuda nesse sentido, né? Porque não valoriza a cultura brasileira. Eu tô falando principalmente em relação a essas obras, né? Então, eu lembro muito que na época da minha escola, principalmente em redação, quando a gente tinha que fazer uma redação específica, com um tema específico, tinha uma professora minha que ela passava algum episódio de alguma série pra gente fazer sobre o tema da redação, só que eram sempre séries gringas e eram sempre filmes gringos e sempre existia uma questão de referências gringas. E aí a gente perde muito desse sentido nacional. Eu acho que o maior contato que eu tive em relação a essas obras brasileiras foi nos livros, na literatura, que eu tinha que ler os livros para fazer as provas de português, e aí cada prova a gente tinha um livro e a maioria deles eram nacionais. E aí também eu acho que dentro da escola, por conta dessas coisas, a gente também recebe muito desse reforço da vida ideal que a gente sempre imagina ter, que é aquela vida que é propagada pelos Estados Unidos, né, em filmes estadunidenses principalmente, que é a vida normal de um estadunidense que os brasileiros gostariam de ter, porque acham chique e prestigioso, porque vem de fora, porque é diferente do que a gente vive. E aí por que eu falei que isso acaba virando um ciclo? Porque se na nossa própria educação a gente não valoriza, as pessoas elas vão crescer sem valorizar, automaticamente elas já vão julgar obras nacionais sem terem visto, sem terem lido, sem terem se interessado de fato, vão continuar propagando essa ideia para as outras gerações e ainda por cima as pessoas em questão de financeiro, né, para fazer as obras, para publicar as obras, ninguém vai querer investir porque esse pensamento vai continuar propagando durante gerações. Mas felizmente esse pensamento vem mudando cada vez mais, e não é de hoje. Existem várias obras bem mais antigas também, pro início de 2000, antes de 2000 inclusive, que foram reconhecidas fora do Brasil e são utilizadas de alguma forma de estudo ou de prestígio fora do Brasil. Nos filmes eu consigo citar Cidade de Deus, por exemplo, que é um filme de 2002, que é reconhecido mundialmente e foi indicado para 4 Oscars.
Bacurau, que foi um filme de 2019 que venceu o prêmio Júri em Cannes. Central do Brasil, um filme de 98 que foi indicado a 2 Oscars. Tropa de Elite, filme de 2007 que venceu o prêmio de Urso de Ouro em Berlim. Na literatura, eu posso citar Torturado, que foi um livro de 2019 que foi reconhecido mundialmente e aclamado pelo público. Ele já foi traduzido para diversas línguas. Grande Sertão, Veredas, que foi um livro de 56, ele é considerado um clássico e ele é reconhecido mundialmente e utilizado como estudo para várias áreas em universidades ao redor do mundo. Aqui eu não vou nem ficar citando um por um, mas quase todas as obras de Clarice Lispector, que também é reconhecido mundialmente e muito aclamado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Nas séries eu consigo citar 3%, que foi uma série de 2016 com 4 temporadas que tá na Netflix, e Coisa Mais Linda de 2019, que também tá na Netflix e também recebeu várias críticas positivas, principalmente nos Estados Unidos. E aí a gente também tem o filme Ainda Estou Aqui, que virou uma grande comoção na internet recentemente, porque ele foi indicado ao Oscar de 2025. Na verdade, só uma correção. Ele não foi indicado ao Oscar ainda. Ele foi indicado pro Globo de Ouro e a gente está em busca do Oscar. Ele é um filme que eu ainda não assisti, mas que pelo que as pessoas estão falando e por ser indicado ao Oscar, acredito que ele é um filmaço. E ele tem a presença da Fernanda Torres, né, que é uma grande atriz brasileira. Então, realmente, a comoção que tá recebendo é necessária e é importante. E eu queria mostrar muito com os outros filmes que não é uma coisa recente. Não é só porque o filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar que significa que ele é a nossa única obra boa e a única obra que vale a pena. E aí, outro ponto que eu tava percebendo enquanto eu tava vendo esse roteiro de novo é que, principalmente para as pessoas da minha idade, que gostam mais de gêneros de ficção e fantasia, em obras no geral, filmes, séries, livros, que seja, muitas dessas pessoas acreditam que os brasileiros não têm capacidade de fazer uma obra decente em relação a esses gêneros, principalmente pelaquela questão que eu falei, que ficou muito uma visão de que a gente só tem gênero de novela, de drama, comédia. E eu queria muito mostrar que não é assim, e eu vou mostrar principalmente no quesito de livros, que é onde eu tenho mais propriedade pra falar, porque eu mais leio do que assisto coisas. E aí, alguns livros que eu posso citar, que são muito diferentes desses clássicos, que tem, às vezes, um palavreado um pouco mais robusto, que é um pouco mais difícil de ler, um pouco mais chato pra quem não gosta. Tem, por exemplo, o livro Entre Naipes, da Mariana Lucioli, que foi um livro publicado em 2022. Ele é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. A gente também tem O Veneno na Montanha, que foi publicado por Bianca Jung, eu acho que é assim que se fala, e ele tem uma continuação, O Chamado do Abismo. E por fim, um livro que foi publicado esse ano, que também teve uma grande comoção na internet, principalmente por parte das pessoas do meio da literatura, que foi o Abismo de Celina, que foi publicado por Ariane Castelo. Todos esses livros que eu citei eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eles são de ficção ou fantasia. E aqui estão esses livros, eles realmente vieram pra mim na internet, porque eles receberam avaliações positivas, porque as pessoas falavam dele com grande paixão, principalmente por serem de fantasia e ficção. Então, são algumas obras que eu queria mostrar que conseguem fugir do esperado do Brasil. E mesmo na questão de séries e filmes, o 3%, por exemplo, que eu citei, ele é de ficção científica, ele é muito parecido com Jogos Vorazes, essa questão social e tal. O próprio Bacurau, que é o filme de 2019, ele também é de ficção. Canto dos Ossos foi um filme lançado em 2020, que é de terror. Uma História de Amor e Fúria também é uma ficção científica publicada em 2013, também é animação. E por fim, Medusa, que foi um filme lançado em 2021, que é de terror e fantasia. E essas são apenas pequenas amostras do que o Brasil é capaz de fazer. Então, como a gente pode perceber, eu acho que a maioria dos brasileiros repudia obras nacionais porque acham que a gente não é capaz nem de chegar aos pés de obras internacionais. O que eu acabei de provar que é uma grande mentira. Então, existem diversas obras nacionais que não são recentes, igual eu mostrei, que já recebem reconhecimento desde muito tempo do lado de fora. Então, por que aqui dentro elas não recebem a mesma aprovação que do lado de fora? Eu achei necessário fazer esse vídeo porque eu achei importante trazer a visão de fora
das nossas obras aqui pra dentro. Porque quem sabe com a aprovação de fora os brasileiros não começam a olhar de uma forma diferente para as obras nacionais, com uma comparação um pouco mais justa. E aí, é claro, todos os filmes que eu falei aqui hoje, eles são só uma pequena amostra do que o Brasil é capaz de fazer. A gente já mostrou que a gente consegue chegar lá, e a gente consegue continuar chegando lá. Não é só porque a gente não está necessariamente ganhando o prêmio que a gente é ruim, que o filme é uma porcaria e que ele não merecia estar lá. Muito pelo contrário, a gente está mostrando que a gente consegue chegar lá. Quem sabe um dia a gente não consegue o prêmio, mas só de estar sendo reconhecido, e isso já é uma coisa muito grandiosa. Então vamos dar um pouco mais de chance para as nossas próprias obras, vamos tentar reconhecer um pouco mais o mercado nacional, vamos tentar ver um pouco mais do mercado nacional do que só comprar e só consumir coisas do mercado internacional. Porque existem diversas pessoas aqui dentro trabalhando para fazer os sonhos delas acontecerem também. Só que não adianta você falar que todas as obras brasileiras são uma porcaria, porque não são todas elas. Porque isso eu consigo achar em todo lugar do mundo. Eu posso citar diversos filmes de Hollywood que são uma merda, e nem por isso a gente deixa de consumir. Então, essa é a reflexão do dia.